nós não tinha nada. Mas de repente, através de contar causa daqui, outro dali, se iniciou um CTG. Ivo Kola, na época, ele frequentava um CTG de Matelândia, que aqui na nossa região só tinha Matelândia, naquela época. E ele me convidou para ir nesse baile, lá em Matelândia. Isso foi num sábado, e ele, no domingo, eles tinham uma festa em Nova Roma. Tempo dos Valiati ali, eles faziam uma festa, todo ano eles tinham uma festa ali. E esse povo, Maggi, o Sacchetti, o Hélio Kola, não sei se o seu Tacílio estava naquele dia lá também. Então o Ivo Kola começou a contar da minha história que ele me levou lá em Matelândia para um baile gaúcho. E eles naquele papo, naquela influência, falaram por que nós não vamos fazer um CTG em São Miguel. Eles tudo empolgado, meio no trago, aí fica fácil, né? E foi aonde eles iniciaram a conversa de fazer um CTG em São Miguel do Iguaçu. Partindo daí, eles já partiram para coisa séria. Fizeram uma reunião na Serra do Mico, na época, no posto Fórmula 1, para já definir os cabeças. Então, na época, o Sacchetti deu o terreno, o Maggi deu a madeira, o Ivo Kola entrou com a mão de obra, ajudante, todo mundo ajudando. E demais parceria que tinha ali, se criou-se uma diretoria, e dali em diante, daquele dia em diante, partiu para uma coisa séria e já iniciaram. O seu Tacílio era o patrão, o Ivo Kola era o vice, e essa diretoria trabalhava sem medo de errar, não tinha preguiça. E foi aí que começou. Aonde começou o nosso CTG. Foi um caos, contando um caos, e levaram a sério. O seu Tacílio conta alguma coisa? Lembra? Ainda lembro ainda. Meio pouco, mas eu estou com 85 anos, já estou meio judiadinho das mazelas do mundo. Mas foi muito bom. O Alois, quando eu vim para cá, foi das primeiras famílias que eu e a minha família, nós ia lá na casa dele, comer uma galinhada, que ele sabe fazer muito bem. Então a gente teve uma amizade muito de irmão. Eu considero o Alois como meu irmão. Assim como todos os outras pessoas depois foram entrosando, né? O Auri foi o nosso primeiro gaiteiro. Exatamente, né? O Auri foi um dos primeiros gaiteiros da invernada artística que tinha aqui. E o professor, na época, era o Vilmar. O primeiro professor de dança foi o Vilmar. Leovaldo. Ah, o Leovaldo. Depois foi o segundo foi o Vilmar. Quando eu comecei, o CTG já estava construído, mas eu vim antes do baile da inauguração. E daí nós começamos a ensaiar, né, com a invernada. E o CTG, eu me sinto bem, eu venho aqui, vamos dizer que é a minha segunda casa, né? Então, fiz parte dessa linda história, guardo boas lembranças. Todos sabem, né, que nessa época que a gente iniciou não é como agora. E foi então que aí eu fui primeira prenda e depois vieram outras também. Guardo no fundo do meu coração, assim, as pessoas que me ajudaram naquela época. Lembro também dos nossos ensaios que a gente fazia, muitas vezes faltava luz e a gente ensaiava de lampião. E também o seu Tacílio levava a gente lá para o fundão do Paraguai, que era longe, que eu me lembro que saía aqui cedo. Ele ia com uma veraneio cheia, lotada, de todos os integrantes da invernada e levava a gente com o maior carinho. O Auri que sempre teve disposto, sempre teve paciência, com aquela volta na gaita para fazer tudo de novo. Então, assim, uma pessoa muito especial também. Satisfação muito grande ser o segundo patrão do CTG Querência Amada, substituindo
seu Tacílio Borges de Araújo, esse é baluarte do tradicionalismo em São Miguel do Iguaçu, com quem eu aprendi muito, gente. Dançar é uma coisa, ser patrão do CTG é outra coisa. Naquela época, o seu Tacílio sabe, o Aloy sabe, era difícil, gente, era difícil. A gente não tinha experiência. Tenho muita saudade. A gente se encontra de vez em quando, um com o outro, mas junto assim, dificilmente se reúne. E dá uma saudade daqueles que já foram, lá na estância lá em cima, que o patrão velho chamou eles lá para cima. Dá uma saudade daquele povo lá. Muito, mas muita gente ajudou o CTG a estar onde ele está hoje. Uns que já foram, outros que estão aqui, que continuam. Então eu sempre falo, se você puder ajudar, ajude. Porque isso aqui é um negócio de família, um negócio da família, onde você pode trazer teu filho, tua filha, e deixar, você sabe que ele tá num lugar que não vai ter problema. O CTG passou por dificuldade, o CTG teve altos e baixos, e a gente estava sempre junto, trabalhando, ajudando. Por exemplo, eu lembro da época que, desde o começo, se dependesse exclusivamente de sócio do CTG, para você encher o salão, você não enchia o salão, a gente tinha que ter um intercâmbio, nós íamos em todos os bailes, fora de São Miguel, para poder trazer gente depois para cá. Nós íamos daqui a Santa Helena, de ônibus velho, lá por Veracruz, para você ter uma ideia, não tinha asfalto, não tinha nada. De nós abrilhantar baile, sair daqui abaixo de chuva, não precisava nem ligar o farol dos ônibus, ia a Matelândia e fazer o baile lá, porque não tinha ninguém. Na hora que começou a funcionar os elencos valendo, foi onde manteve o CTG de pé, né? Mas o elenco é a alma do CTG. Tanto é que hoje, eu acho que se não fosse o elenco, o CTG não sobreviveria. Junto comigo, viva o Rio Grande do Sul, isso me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência, meu Rio Grande, em tantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Os barreirais, a uva vem o vinho, do povo vem o carinho, vontade não quer mais. Lá o espaço acho que já estava pequeno, né? Num acordo, venderam e compraram aqui um espaço maior. Pois é, quando, inclusive lá no nosso outro galpão lá, tinha muito problema de sujeira da cooperativa. Então a gente arrumava o salão e tudo mais, quando ia começar o fandango, estava tudo cheio de negócio do milho, assim. Aí resolvemos vir para cá. Mas nisso já estava feito o negócio e aqui já tinha os pré-moldados, já estavam prontos. Que o Carlos tinha começado, né? Isso, já tinha. A nossa entrada seria entre o ginásio e o CTG aqui. A entrada do CTG seria ali. Viemos aqui com o seu Ângelo aqui, ele olhou. Diz, olha, aqui para fazer um CTG do jeito que precisa ser, que a ideia de vocês, nós vamos ter que comprar mais um pedaço de terra aqui, que é da mãe, que é a Nona Verona. Eu lembro muito que nós fazíamos toda sexta-feira um jantar para a gente arrecadar dinheiro. Então, toda sexta-feira tinha janta para arrecadar dinheiro. E o povo participava. Nem sei de onde, que todo mundo tinha tempo. Hoje em dia, se fosse fazer, não teria, né? Mas eu sei que toda sexta-noite, então, nós tínhamos um jantar. Era uma diretoria muito pronta sempre. A minha casa, meus filhos se criaram aqui dentro. O meu mais novo foi Piaumbiriva, né? A minha filha, o meu filho mais velho, quando eu tinha qualquer jantar, qualquer promoção, ele também estava sempre junto. A nossa casa era o CTG. Eu lembro que no dia da inauguração aqui, passou de 1.200 pessoas, né? E nós vivíamos muito felizes. Foi uma época, assim,
que eu até me emociono, porque foi uma vida muito boa. Foi mesmo, dona Tere. Quando o meu pai pegou a patronagem do CTG, logo depois do seu Albino, do Luiz Filipim, eu cresci aqui dentro também, assim como seus filhos, né? O CTG Querência Amada é uma casa para mim. Toda vez que eu chego aqui, eu me sinto em casa. Eu olho para os lados e eu conheço muita gente, e eu abraço e cumprimento muita gente. O seu Carlos, a dona Sinclair, o seu Albino e a dona Tere são minha primeira lembrança de CTG, porque eu fui primeira prenda mirim na patronagem de vocês. Depois eu fui primeira prenda juvenil na patronagem do meu pai. Fui primeira prenda adulta nesse CTG também. Fui do MTG, prenda do MTG. Então, enxergar todos vocês aqui, eu entrei, encontrei o Alois, o Jandir Coser, a Cristiane. São pessoas que participaram da minha construção. Encontrar o Manico tocando aqui, o seu João do Bandoneon faz parte da minha história de baile. Não existe pensar em baile e CTG Querência Amada sem ter o seu João do Bandoneon junto com a gente. Então, essa história do CTG Querência Amada, toda essa construção de quando a gente saiu do outro galpão e veio para cá, é uma construção de laços, de vínculos, de afetos que se estenderam nas gerações das nossas famílias. Eu comecei a me envolver efetivamente no CTG, no Querência Amada, quando minha filha foi convidada a participar do elenco mirim. Na época ela tinha 7 anos, e eu falava para ela: ó, filha, eu vou te acompanhar, vou rodeio, mas eu não vou botar essas tal de bombacha aí, essas coisas aí comigo aí, não vai funcionar isso aí. Hoje ando direto de bombacha, né? E aí, na sequência, na época, quando ela entrou no elenco, era o Euclides Pitinin, né? O Lorenzetti, né? Euclides Lorenzetti, né? Assim, era o patrão e o Leonel era o vice. E daí, na sequência, tanto é que na sequência o falecido Inácio assumiu a patronagem e eu entrei já na patronagem. Então, eu já comecei a mudar meu discurso, né? De não vestir uma bombacha e não participar. E participei de todos os rodeios que ela ficou 8 anos dentro do CTG. Teve que sair por questões de estudo, né? Daí não deu mais para compartilhar as duas coisas. E eu fiz parte da patronagem durante todo esse tempo, entre guaiaca, secretário, e sempre ajudando, sempre me envolvendo com o CTG. Daí em 2009 eu fui patrão do CTG, com meu irmão Osni Bonassa, que foi o vice. E aí a gente fez um trabalho, eu acredito que foi bem feito na época, né? Então, eu acho assim que essa casa aqui só traz lembranças boas. Não tem como a gente esquecer. Porque aqui é onde a gente cria uma família. Aqui a gente sempre foi muito bem recebido. O meu marido sempre gostou de participar. E então nós íamos, o que a gente fazia? Nós íamos nos bailes, a gente trazia um cobertor e nós sentávamos na mesa, trazia minhas crianças, que eles sempre acompanharam, foram criados aqui. A minha família foi criada aqui também, os meus filhos desde pequenos. Então, até hoje, eles contam a história. Dizem eles: mãe, nós dormia embaixo da mesa. Nós colocava o cobertor embaixo da mesa e um travesseirinho e colocava eles dormir. E nós dançávamos até o final. Uma das lembranças que eu nunca esqueci é que o meu marido, ele sempre era o primeiro que chegava e o último que saía. Não era assim? Então o pessoal falava assim: o seu Eliseu, ele gostava de fechar a porta do salão. Ficava até no final para fechar a porta do CTG. Juntamente com o Miron Knack. Miron Knack é um nome que a gente precisa lembrar hoje também. Né? Aceitando o convite dele, nós viemos para cá. E como a gente foi criado dentro do CTG, nunca deixamos de participar. Em 2 oportunidades, meu pai assumiu a patronagem daqui, João Irineu Diedrich, o Joãozinho do Bandoneão, assim como era conhecido, né? Em 2 oportunidades, 97, 98 e 2010, ele assumiu os trabalhos, as funções de patrão dessa casa. A parte árdua de tudo isso já tinha passado, conforme muito bem foi explicado, tanto a primeira construção como a segunda, mas a gestão ela é algo complexo e depende de uma equipe muito grande de pessoas.
E meu pai foi brindado, tanto nas duas oportunidades, com equipes fantásticas, que levaram adiante os propósitos tão bonitos apresentados por cada um dos senhores, né? Conselho de Vaquianos aqui presente, patrão de honra, o primeiro patrão dessa casa. Então, para mim, como filho de um gaúcho, eu também sou um gaúcho, de coração, absolutamente. Eu me sinto muito orgulhoso, primeiro, em estar presente, ao lado de vocês, e ouvir tão de perto assim, essas histórias lindas, que ficaram agora registradas para a eternidade, né? E falar um pouquinho, brevemente, da passagem do meu saudoso pai por aqui, né? E se Deus não achar muito, tanta coisa que eu perdi, não deixe que eu me separe desse rancho onde nasci, e me desperte tão cedo do meu sonho peguei. Miguel Lambuja permita que eu nunca saia daqui. Então, pessoal, para nós aqui fica até difícil falar alguma coisa depois desses ilustres ex-patrões. Somos meros coadjuvantes nessa história, né? Infelizmente, alguns em memória, mas bem representados por familiares, né? Eu vou contar, na verdade, a minha história no CTG é um pouco breve até. Começou na época do Voninho Patrão. Voninho Patrão após o Possato. Antes disso, o Voninho e a Sônia, eles reativaram uma artística que na época tinha bem poucos integrantes, né? E daí nessa época a gente começou a participar junto com o Arthur. E daí o Voninho foi chamando, a gente foi chegando, daí ele falou, não, de agora tu vai fazer parte da patronagem. Eu falei, não, ajudar eu até ajudo. Eu falei, mas vai ter que vestir a bombacha? Eu falei, porque a parte que mais me agrada do ser o gaúcho é a costela, até então. Eu falei para ele. E daí ele falou, não, mas não tem como não se apaixonar por essa cultura. Aí fizemos o primeiro baile após a nossa patronagem. O seu Inelvo Gregolin, sentado na mesa em frente ali, sempre junto com o seu Armando, me chamou ali e falou, patrão, segunda-feira tu me liga que eu preciso falar contigo. Falei, meu Deus, o que nós estamos fazendo de errado aqui? Quem conhece o seu Inelvo também, ele ajudou muito o CTG, ajudou. E daí falei, não, vou ligar para ele, né? E comentei até com a patronagem tudo. Aí liguei para ele na segunda, não me atendeu. Falei, e o homem tá brabo. O que nós vamos fazer agora? Liguei na terça, ele atendeu, falou, patrão, primeiramente, dar os parabéns para a patronagem de vocês ali. Eu quero dar um presente, quero dar um mimo pro CTG. Eu falei, não, mas fale. Eu falei, seja bem-vindo. Ele falou, eu não sei se há interesse do CTG, mas eu quero dar um terreno. Quero dar um terreno pro CTG. Daí eu falei, com certeza a gente aceita. Aonde que é esse terreno, valor e tal. Ele falou depois, eu falei, não, então não fala mais nada. A gente vai marcar uma reunião com a patronagem. Chamemos patronagem, chamemos os prendas e peões. A gente vai colocar em ata. A gente vai colocar em ata. O senhor vai vir aqui, vai falar, o senhor mesmo vai falar o que o senhor vai doar, nós vamos colocar em ata e após isso a gente vai fazer um churrasco e vamos se deliciar. Eu tô aqui como irmão do Voninho, cunhado da Sônia, que foram duas patronagens seguidas. Hoje eles estão morando no Pará, não tinha nem como eles virem para esse evento. E só tenho a agradecer a eles, porque eu vi o amor deles por isso daqui, pelo CTG. Eu sempre participei de CTG quando morei fora. Eu participei em CTG em Pontal do Paraná, quando morei lá. Mas sempre assim, lá escondidinho, que eu não gosto muito de falar, né? Então, eu ficava sempre mais ajudando nos bastidores, assim dizendo, né? Mas estou aqui como representante dos dois, né? Quando o Voninho e a Sônia assumiram, eles começaram a chamar várias crianças para fazer parte dessas invernadas, né? Para aprender essa cultura.
foi então onde a gente começou a relembrar de todas as prendas e peões que tivemos aqui no nosso CTG. O nosso filho quis fazer parte da invernada cultural e nós começamos a buscar a RT para que a gente pudesse trazer de volta o concurso dentro da nossa casa. Por vontade própria dele. Hoje, então, quem dá seguimento a essa história da invernada cultural, quem está à frente é a Neuza. Isso. Então, desde 2022, né, eu estou à frente da parte cultural, da invernada cultural do CTG Querência Amada. Então, a minha história também de CTG, ela é breve, começou com os meus filhos, o Otávio tinha 5 anos, só que nós começamos em Cristalina, Goiás, a nossa jornada de CTG, através da minha irmã e meu cunhado. E quando retornamos para São Miguel, eu falei, não, a gente vai dar continuidade. Aí foi onde que eu encontrei, eu já conhecia a Sônia, que a gente deu continuidade à questão de participar do CTG. A gente traz o seu Armando. O seu Armando também está conosco nessa história há muitos anos. E faz parte de uma parte ali muito importante, onde todo mundo gosta, que é da churrasqueira. Conta um pouquinho pra gente, seu Armando. Já faz um pouco tempo, né? Que a gente participa. Certo povo gosta, não me expulsaram de lá ainda, né? Eu acho que todo mundo colaborando, um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro, o troço funciona, que nem eles falaram, né? Já todo mundo já foi entrevistado ali, e eu concordo e assino embaixo, né? Que todo mundo dando o seu apoio, o troço funciona, né? Isso é fundamental, né? O Gildo gostava muito do CTG. Adorava, sempre ajudava, o CTG também. Ele era patrão, né? Segundo saúde. Bem bom. Então, a gente se sente até emocionado ouvir o relato de tantas pessoas que tanto fizeram, que tanto trabalharam pelo CTG. Né? Hoje a gente vem aqui, encontra uma casa bonita, encontra muitas pessoas e a gente vai pensando, né? Meu Deus, como que foi difícil para você partir do zero e você formar uma estrutura dessas, de formar um trabalho tão maravilhoso, como o Manico falou, né? A gente vê aquelas invernadas maravilhosas apresentando. A gente vê uma cultural com representante aí em três concursos seguidos no CBTG, que é o órgão máximo da nossa cultura. Então, eu queria fazer um agradecimento muito especial aqui às esposas dos patrões e ex-patrões, porque sem essas esposas, isso que não teria acontecido da forma como aconteceu. Então, essas mulheres, elas trabalharam muito, tanto ou mais que muitos patrões. E, então, eu queria prestar essa homenagem. E também eu queria falar um pouco de uma pessoa que eu acho que o pessoal acabou esquecendo de falar aqui, que é o seu Pedro Cavalca, que é outra pessoa também que colaborou muito, né, para a construção do CTG. Então, deixar essa homenagem. E a gente se sente honrado, a gente se sente emocionado de estar representando essas pessoas. Que quando a gente faz as coisas com o coração, quando a gente faz as coisas com amor, a gente consegue trazer essas pessoas para junto da gente, para que elas continuem fazendo parte do Querência Amada. Né? Muitos estiveram aqui dentro, aí por um motivo ou por outro, se afastaram, mas a gente gostaria que as pessoas continuem com a gente, que eles continuem apoiando o CTG Querência Amada, que continuem fazendo com que o Querência Amada seja um lugar de acolhimento, um lugar onde você vem com a sua família toda, com os seus avós, com os seus pais, com as crianças, com os adultos, com os adolescentes, e fazer com que isso continue. O nosso maior legado que a gente pode deixar
é a gente continuar levando essa cultura.